Sabe quando a gente pensa na Itália, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, uma língua só, o italiano, e um monte de dialetos regionais, né? Mas e se a gente descobrisse que alguns desses dialetos, na verdade, são línguas completas, tão antigas quanto o próprio italiano? Pois é, a história é muito mais interessante do que parece. Vamos mergulhar nisso. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. O lombardo é só um jeito diferente de falar italiano? Um dialeto? O mais curioso é que muita gente que fala lombardo acha que sim. Só que quando a gente vai olhar a história linguística, a resposta fica bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Então, por onde a gente começa a desembolar essa história? O primeiro ponto, e talvez o mais crucial, é entender que o lombardês não veio do italiano. Ele não é um filhote do italiano, sabe? Do ponto de vista linguístico, ele tem a própria certidão de nascimento, a própria identidade. E é aqui que a coisa fica clara. Imagina as línguas como se fosse uma grande árvore genealógica. O lombardo e o italiano padrão não estão no mesmo galho. O lombardo pertence à família galo-itálica. Já o italiano que a gente conhece vem da família ítalo-dálmata. Ou seja, eles são, no máximo, primos distantes, e não pai e filho. E onde é que se fala lombardo? A gente poderia pensar que é só lá na Lombardia, na Itália, mas não. A língua ultrapassa fronteiras. Ela é falada em partes da Suíça, como em Ticino e Grisões, e até em algumas áreas do Piemonte. Isso por si só já é uma bela pista de que estamos falando de algo com vida própria, concorda? Ok, então a gente já viu que são de famílias linguísticas diferentes. Mas não é só isso não. A história tem muito o que nos contar. E a idade de uma língua é um dos sinais mais fortes de que ela sempre teve seu próprio caminho. Agora, se prepara porque essa informação aqui é de cair o queixo. O primeiro texto importante que a gente conhece escrito em lombardo é de 1264. Isso foi uns 30 anos antes de Dante Alighieri sequer começar a escrever a Divina Comédia. Sim, a obra que praticamente fundou o italiano moderno. Pensa só nisso. O lombardo já tinha sua própria literatura muito antes do italiano padrão existir. E quando a gente acha que entendeu, a história ganha mais uma camada de complexidade. Porque não dá para falar o lombardo como se fosse uma coisa só ou um bloco único. Na verdade, a diversidade dentro da própria língua é impressionante. Basicamente, existem duas variantes principais, a ocidental e a oriental. E o detalhe aqui é incrível. A diferença de som, de pronúncia entre elas é tão grande, mas tão grande, que tem linguista que defende que poderiam ser consideradas duas línguas separadas. Isso dá uma noção da profundidade e da riqueza que existe dentro do próprio lombardo. Bom, até agora, a gente viu uma língua com história, com identidade, com uma riqueza interna, parece tudo incrível, né? Pois é, mas a situação hoje em dia não é tão positiva. A verdade é que o lombardo está numa luta real pela sobrevivência. E o maior obstáculo talvez seja este aqui. O Estado italiano não reconhece o lombardo oficialmente como uma língua minoritária. É uma situação meio irônica, porque a Constituição italiana até diz que protege minorias linguísticas, mas não especifica quais. Isso acaba deixando o lombardo num tipo de limbo jurídico. Olhando para fora da Itália, o cenário também é preocupante. A Unesco, por exemplo, já acendeu o alerta vermelho, classifica o lombardo como uma língua em perigo de extinção. Mesmo assim, o Conselho Europeu também não a reconhece dentro da sua Carta de Proteção às Línguas, o que dificulta ainda mais as coisas. E toda essa falta de reconhecimento oficial nos leva de volta para o começo de tudo. É por isso que o lombardo é tão frequentemente chamado de dialeto. É um ciclo vicioso, sabe? Por não ter status oficial, é visto como dialeto. E por ser visto como dialeto, fica muito mais difícil lutar por esse status. Tudo isso força a gente a pensar numa questão ainda maior, que vai muito além do lombardo. Afinal de contas, o que realmente define a diferença entre uma língua e um dialeto? E aqui vem a grande revelação da linguística moderna. Essa distinção toda entre língua e dialeto não tem uma base científica sólida. Não existe uma linha clara no chão que separa uma coisa da outra. No fim das contas, a decisão de chamar algo de língua acaba sendo, na maioria das vezes, uma decisão política e não linguística. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se essa fronteira é tão tênue, e se o lombardo é uma língua que estava escondida bem debaixo do nosso nariz, quantas outras línguas será que não existem por aí, presas sob o rótulo de dialeto e só esperando para serem reconhecidas pelo que realmente são?